Após anos de silêncio, afastamento da televisão e longe dos holofotes que um dia o consagraram como um dos grandes galãs da dramaturgia brasileira, uma história cheia de controvérsias, acusações e mistérios volta a ganhar força. O nome de José Maier ainda desperta curiosidade, debates acalorados e muitas perguntas sem respostas. Afinal, o que realmente aconteceu nos bastidores que levou um dos atores mais conhecidos das novelas da TV Globo a desaparecer quase completamente da mídia? E mais importante, como ele sobrevive hoje depois de anos marcado por um dos escândalos mais comentados da televisão brasileira? Após 8 anos praticamente banido da indústria que ajudou a construir, surgem relatos surpreendentes sobre isolamento, amizades que desapareceram, portas que se fecharam e uma vida completamente diferente daquela que milhões de fãs estavam acostumados a ver nas telas. Alguns dizem que ele foi abandonado, outros afirmam que escolheu o silêncio para fugir da tempestade de críticas que tomou conta do país na época. Mas agora novas revelações começam a surgir e prometem reacender uma das histórias mais polêmicas da televisão. Neste vídeo você vai descobrir detalhes pouco comentados sobre os bastidores do escândalo, os momentos mais difíceis que ele enfrentou longe da fama, e como realmente é a vida atual de alguém que já esteve no topo absoluto do entretenimento. Existem versões contraditórias, declarações que levantam suspeitas e fatos que ainda hoje dividem opiniões entre fãs e críticos. Será que ele foi injustiçado ou pagou o preço por erros que mudaram completamente sua carreira? Prepare-se para conhecer um lado pouco falado dessa história. Mas antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe o seu gostei, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e a recomendar nossos vídeos para mais pessoas, permitindo que o canal continue trazendo histórias impactantes como essa. E se você quiser apoiar ainda mais o trabalho do canal, pode usar o recurso Super Thanks aqui em baixo. Isso ajuda diretamente na produção de novos vídeos. Mas se não puder contribuir financeiramente, não tem problema nenhum, basta deixar um comentário contando o que mais te surpreendeu nessa história. Agora prepare-se, porque as revelações que você vai ouvir a seguir mostram um lado pouco conhecido dessa trajetória e a última revelação deste vídeo pode realmente te deixar impactado. Então fique até o final. A história de vida de José Maier começa muito longe do glamour das novelas e da fama que ele conquistaria décadas depois. Ele nasceu em 3 de outubro de 1949 na pequena cidade de Jaguarão, localizada no extremo sul do Brasil, próxima à fronteira com o Uruguai. Crescer em uma cidade pequena significava viver em um ambiente tranquilo, onde as relações eram simples e a rotina era marcada pelo convívio próximo com a família e os amigos. Desde cedo, Maier foi criado em um ambiente humilde e tradicional, aprendendo valores que mais tarde ele mesmo diria em entrevistas que foram fundamentais para sua formação como pessoa. Na infância, como muitos jovens da época, ele não imaginava que um dia se tornaria um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira. Seus primeiros anos foram marcados por uma vida comum, frequentando escola, convivendo com vizinhos e explorando as ruas tranquilas da cidade. No entanto, mesmo nesse cenário simples, ele já demonstrava curiosidade intelectual e interesse por literatura e artes, algo que seria decisivo no futuro. Durante a juventude, José Maier começou a desenvolver um olhar mais atento para o mundo artístico, especialmente quando teve contato com atividades culturais e apresentações teatrais. Esse interesse cresceu ainda mais quando ele decidiu seguir os estudos superiores e ingressou no curso de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Foi justamente nesse ambiente universitário que ele encontrou o teatro de forma mais profunda e transformadora. Participando de grupos teatrais e projetos culturais dentro da universidade, Maier começou a perceber que atuar não era apenas um hobby, mas algo que despertava uma paixão verdadeira. No início, porém, seguir carreira artística não parecia um caminho fácil ou garantido, especialmente para alguém que vinha de uma cidade pequena e sem grandes contatos no meio cultural. Mesmo assim, ele decidiu apostar nesse sonho. A dedicação aos ensaios, a participação em peças e o aprendizado constante ajudaram a moldar seu talento e sua confiança no palco. Aos poucos, aquele jovem do interior do Rio Grande do Sul começou a enxergar que a arte poderia se tornar sua profissão. Esse período foi fundamental para construir as bases da carreira que viria depois, pois foi ali que José Maier desenvolveu sua disciplina, sua sensibilidade artística e o desejo de contar histórias através da interpretação. O que começou como uma simples curiosidade durante os anos de estudo acabou se transformando em um sonho cada vez mais claro: viver da atuação e levar seu trabalho para públicos cada vez maiores, algo que anos depois realmente aconteceria quando ele chegasse às grandes produções da televisão brasileira.
A trajetória de sucesso de José Maier na televisão brasileira começou depois de anos dedicados ao teatro, onde ele desenvolveu técnica, disciplina e presença de palco. Após se formar e mergulhar no mundo artístico, Maier passou a atuar em companhias teatrais e participar de diversas montagens que chamaram a atenção de profissionais do meio cultural. Foi nesse período que ele começou a construir uma reputação sólida como ator talentoso e versátil. Com o tempo, surgiram oportunidades na televisão, e a mudança para produções televisivas marcou o início de uma nova fase em sua carreira. Ao ingressar na TV Globo, Maier encontrou o cenário ideal para mostrar seu talento a um público muito maior. Durante as décadas de 1980 e 1990, ele passou a aparecer com frequência em novelas e minisséries, conquistando rapidamente a simpatia do público e o reconhecimento dos diretores. Seu estilo de atuação, marcado por intensidade, elegância e uma presença marcante em cena, fez com que ele se tornasse um dos atores mais requisitados da emissora. Aos poucos, José Maier foi consolidando a imagem que o acompanharia por muitos anos, a do galã maduro, sedutor e carismático, capaz de interpretar personagens complexos e envolventes. Essa imagem se fortaleceu ainda mais com papéis de destaque em novelas de grande sucesso. Em produções como Laços de Família, A Favorita e Senhora do Destino, ele interpretou personagens que ficaram marcados na memória do público. Seus papéis muitas vezes envolviam homens poderosos, apaixonados ou cheios de conflitos pessoais, o que permitia que ele demonstrasse grande capacidade dramática. Ao longo dos anos, Maier participou de dezenas de novelas e tornou-se uma figura constante na programação televisiva brasileira, sendo reconhecido como um dos rostos mais familiares da dramaturgia nacional. O público se acostumou a vê-lo em histórias emocionantes e personagens intensos, e sua presença frequentemente era associada a produções de grande audiência. Nos bastidores, colegas e diretores costumavam destacar seu profissionalismo e dedicação ao trabalho, características que contribuíram para manter sua carreira em alta por tanto tempo. Durante esse período de auge, José Maier conquistou não apenas fama, mas também respeito dentro da indústria do entretenimento. Seu nome passou a ser associado a grandes produções e a papéis importantes dentro das novelas da televisão brasileira. Assim, aquele jovem que havia começado no teatro universitário acabou se transformando em um dos atores mais conhecidos do país, alcançando um nível de popularidade que poucos artistas conseguem manter por tantas décadas consecutivas na televisão. A vida pessoal de José Maier sempre despertou curiosidade do público, principalmente porque durante muitos anos ele interpretou personagens sedutores nas novelas brasileiras, o que acabou criando uma imagem de galã também fora das telas. Apesar dessa fama, Maier sempre tentou manter sua vida familiar de forma relativamente discreta, longe da exposição constante da mídia. Um dos pilares mais importantes de sua vida pessoal foi seu relacionamento com a atriz e figurinista Vera Fajardo, com quem se casou ainda jovem e construiu uma relação duradoura ao longo de décadas. Em entrevistas, o ator já comentou que o casamento passou por diversas fases, como acontece com muitos relacionamentos longos, especialmente quando a carreira artística exige viagens, gravações intensas e longos períodos longe de casa. Mesmo com os desafios naturais da profissão, o casal permaneceu junto por muitos anos, demonstrando uma parceria que resistiu às pressões da vida pública. Dessa união nasceu sua filha, Júlia Fajardo, que também decidiu seguir os passos artísticos da família e se envolveu com o mundo da atuação e da produção cultural. Maier sempre demonstrou orgulho da filha e, em algumas entrevistas, comentou sobre a importância de apoiar suas escolhas profissionais. Ao mesmo tempo, a fama de galã conquistada nas novelas exibidas pela TV Globo alimentou durante anos rumores e especulações sobre sua vida amorosa. Ao interpretar personagens intensos e muitas vezes envoltos em romances dramáticos, parte do público passou a associar essa imagem também à sua vida fora da televisão. Em alguns momentos da carreira, surgiram comentários na imprensa sobre possíveis flertes ou comportamentos considerados sedutores nos bastidores, algo que ele próprio chegou a comentar de forma indireta em algumas entrevistas, dizendo que sempre teve uma personalidade expansiva e que gostava de conversar e brincar com colegas de trabalho. Apesar disso, Maier costumava reforçar que sua família sempre foi uma base importante em sua vida, especialmente em momentos de pressão profissional ou exposição pública. Pessoas próximas ao ator já comentaram que, fora das câmaras, ele costuma ser mais reservado do que muitos imaginam, valorizando momentos tranquilos e a convivência com pessoas próximas. Ao longo dos anos, a combinação entre fama, curiosidade do público e sua imagem de galã ajudou a transformar sua vida pessoal em tema frequente de conversas e especulações,
algo bastante comum para artistas que passam tanto tempo em destaque na televisão. Mesmo assim, José Maier sempre procurou manter certos aspectos de sua intimidade longe da exposição direta, preservando o espaço da família enquanto sua carreira continuava a crescer e conquistar milhões de telespectadores em todo o Brasil. Durante muitos anos, José Maier construiu uma carreira sólida e respeitada na televisão brasileira, especialmente em produções da TV Globo, onde se tornou um dos atores mais conhecidos das novelas. No entanto, em 2017, sua trajetória profissional sofreu uma mudança brusca após uma polêmica que rapidamente ganhou grande repercussão na mídia e nas redes sociais. Naquele período, uma figurinista que trabalhava na emissora acusou o ator de comportamento inadequado nos bastidores, incluindo relatos de assédio. A denúncia foi tornada pública e gerou uma enorme onda de debates no Brasil, principalmente porque ocorreu em um momento em que discussões sobre respeito no ambiente de trabalho e assédio estavam ganhando mais visibilidade. A situação se espalhou rapidamente pela imprensa, mobilizando colegas de trabalho, artistas e o público. Muitas atrizes da própria emissora manifestaram apoio à denunciante, inclusive participando de movimentos internos que defendiam mais respeito e segurança para mulheres no ambiente profissional. Diante da repercussão, a emissora decidiu afastar o ator temporariamente das produções, iniciando uma investigação interna sobre o caso. Pouco tempo depois, José Maier publicou uma carta aberta reconhecendo que teve atitudes inadequadas no passado e pedindo desculpas à profissional envolvida. Essa declaração chamou atenção porque representou um raro momento em que um artista tão conhecido admitia publicamente comportamentos considerados impróprios. Mesmo assim, o impacto do episódio foi profundo. A polêmica afetou não apenas sua imagem pública, mas também sua presença na televisão. Após décadas aparecendo regularmente nas novelas, Maier deixou de participar de novas produções, e sua carreira entrou em um período de silêncio quase completo. O caso também se tornou um marco dentro da própria indústria do entretenimento brasileiro, estimulando discussões sobre limites profissionais, comportamento nos bastidores e mudanças culturais dentro da televisão. Para muitos fãs que acompanharam sua carreira por anos, foi um momento surpreendente e difícil de entender, já que a imagem construída ao longo de décadas parecia entrar em conflito com as acusações que vieram à tona. Já para outros, o episódio representou um passo importante na discussão sobre responsabilidade e respeito dentro do ambiente de trabalho artístico. Independentemente das opiniões divididas, aquele momento marcou profundamente a trajetória de José Maier, transformando radicalmente a forma como seu nome passou a ser lembrado na mídia e interrompendo uma carreira que, até então, parecia seguir de maneira estável e contínua na televisão brasileira. Após a grande polêmica que marcou sua carreira, a vida de José Maier mudou de maneira profunda e inesperada. Durante décadas ele esteve constantemente presente nas novelas da TV Globo, aparecendo com frequência nas telas e sendo reconhecido por milhões de brasileiros. Porém, depois das acusações que ganharam repercussão nacional, o ator passou por um período de forte exposição negativa e enfrentou um momento bastante delicado em sua vida pessoal e profissional. A decisão da emissora de afastá-lo das produções marcou o início de um período de silêncio e afastamento quase completo da mídia. Para alguém que sempre viveu cercado de atenção, entrevistas e projetos televisivos, essa mudança foi enorme. Aos poucos, Maier deixou de aparecer em eventos, entrevistas e programas, optando por uma vida mais reservada e longe do centro das atenções. Ao mesmo tempo, a repercussão pública do caso gerou críticas intensas nas redes sociais e na imprensa, algo que contribuiu para aumentar ainda mais o clima de isolamento em torno do ator. Muitos fãs ficaram surpresos com a situação, enquanto outros passaram a discutir o caso de forma mais crítica, o que fez com que o nome de Maier continuasse sendo mencionado por bastante tempo mesmo sem que ele estivesse trabalhando em novas produções. Durante esse período, surgiram relatos de que ele preferiu se recolher, dedicando mais tempo à família e tentando levar uma rotina mais tranquila, distante da pressão constante do ambiente televisivo. Pessoas próximas comentaram em algumas ocasiões que o ator passou a refletir bastante sobre sua trajetória e sobre os acontecimentos que mudaram o rumo de sua carreira. O silêncio prolongado também acabou alimentando muitas especulações, já que ele raramente se manifestava publicamente para comentar o assunto. Para quem acompanhou sua trajetória desde os tempos de grande sucesso nas novelas, esse afastamento representou um contraste muito forte com a imagem de galã popular e presente nas telas que marcou tantas produções da televisão brasileira. Mesmo diante das críticas e da exposição negativa, Maier optou por manter um perfil discreto, evitando confrontos públicos ou declarações frequentes.
Esse período acabou sendo visto por muitos como um momento de introspeção e adaptação a uma realidade completamente diferente daquela que ele viveu por décadas, quando sua carreira estava no auge e seu nome era presença constante entre os principais atores da dramaturgia brasileira. Nos últimos anos, a vida de José Maier tomou um rumo muito mais discreto em comparação com o período em que ele era uma presença constante nas novelas da TV Globo. Depois do afastamento da televisão e da grande polêmica que marcou sua carreira, o ator passou a manter um estilo de vida mais reservado, longe da intensa exposição pública que marcou grande parte de sua trajetória artística. Diferente do passado, quando estava frequentemente nos estúdios, participando de gravações, eventos e entrevistas, hoje Maier prefere uma rotina mais tranquila e privada. Informações divulgadas por pessoas próximas indicam que ele tem dedicado grande parte do tempo à família e à vida pessoal, valorizando momentos simples que muitas vezes eram difíceis de aproveitar durante os anos de trabalho intenso na televisão. Ao longo de décadas de carreira, o ator construiu uma vida estável e consolidada, o que também lhe permitiu reduzir o ritmo profissional sem a pressão de precisar retornar imediatamente aos holofotes. Mesmo afastado da TV, seu nome ainda é lembrado quando se fala sobre grandes nomes da dramaturgia brasileira, já que ele participou de diversas produções marcantes ao longo dos anos. Em algumas ocasiões, surgiram especulações sobre um possível retorno às novelas ou a projetos artísticos, mas até agora nada concreto foi confirmado publicamente. Ao que tudo indica, Maier tem preferido manter distância da indústria televisiva e da grande mídia, talvez como uma forma de preservar sua privacidade e evitar reviver as polêmicas que marcaram o final de sua carreira ativa. Pessoas que já trabalharam com ele afirmam que, fora do ambiente profissional, o ator sempre foi alguém que apreciava momentos mais calmos, como ler, conversar com amigos próximos e passar tempo com a família. Esse estilo de vida parece ter se tornado ainda mais presente em sua rotina atual. Apesar de não aparecer com frequência em público, ele continua sendo lembrado por fãs que acompanharam suas novelas durante muitos anos e que ainda reconhecem a importância de seu trabalho na história da televisão brasileira. Para muitos, a trajetória de José Maier representa uma carreira cheia de sucessos, mas também marcada por momentos difíceis que mudaram completamente seu caminho profissional. Hoje, longe dos estúdios e da rotina intensa das gravações, ele vive de forma mais reservada, priorizando a tranquilidade e a vida pessoal depois de décadas dedicadas ao mundo do entretenimento. E assim chegamos ao final dessa história cheia de momentos marcantes, sucessos, polêmicas e mudanças que transformaram completamente a trajetória de José Maier. A vida de uma figura pública muitas vezes é acompanhada por milhões de pessoas, mas nem sempre conhecemos todos os detalhes que acontecem longe das câmaras. Independentemente das opiniões e das controvérsias, a trajetória dele continua sendo uma das mais comentadas da televisão brasileira e ainda desperta muita curiosidade entre fãs e espectadores que acompanharam suas novelas ao longo de tantos anos. Agora eu quero saber a sua opinião. O que mais te surpreendeu nessa história? Deixe aqui nos comentários porque é sempre muito interessante ler o que cada um pensa sobre essas histórias que marcaram o mundo da televisão. E se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando conteúdos como este, não esqueça de seguir o canal e se inscrever agora mesmo. A sua inscrição é muito importante porque ajuda o YouTube a entender que este tipo de conteúdo é relevante e assim o canal pode alcançar ainda mais pessoas. Aproveite também para deixar o seu gostei, pois isso ajuda muito no crescimento do canal e faz com que mais histórias como essa cheguem a novos espectadores. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e nos vemos no próximo vídeo com mais histórias surpreendentes do mundo dos famosos. Até a próxima!